E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer aqui, continuando o nosso cronograma de lançamento de guias, um guia sobre a classe Sorcerers, falar um pouco sobre essa classe, as skills, possibilidades de build, build para raid, build para as dungeons, explicar um pouquinho também sobre a temática da classe, tirar algumas dúvidas, né? Ela é uma classe teoricamente recente, a gente acabou de ter ela no servidor russo, mesmo ela já sendo lançada já tem alguns meses lá no servidor coreano, ela ainda é recente, então a gente ainda está aprendendo algumas coisas. Falando mais especificamente sobre a classe, ela é uma subclasse da classe Magician e ela tem como personalidade ser um mago de casting de dano burst, né, de burst damage, que a gente chama de um mago bem característico, né, causar uma quantidade de dano muito alta em um curto período de tempo. Já adianto que existe sim a possibilidade de você buildar ela voltado a um DPS contínuo. Então, vai aí da sua preferência. No caso, eu vou falar nesse vídeo especificamente voltado para build explosiva, né? Voltado para o engrave ali de ignição. Mais para frente, se for uma demanda aí, o pessoal quiser muito, eu posso trazer um vídeo sobre a build de refluxo voltada ao DPS mais contínuo. Falar um pouco sobre a Sorcerer. A Sorcerer é um mago de dano à distância que tem como característica ter skills de casting time um pouquinho altas e uma mobilidade meio baixa, mas um dano muito alto em uma distância segura. Levando isso em consideração, o pessoal da criação do jogo deu uma passiva para ela muito interessante, que conversa muito com tudo isso, e vamos focar um pouquinho nela. A primeira passiva aqui que a gente vai falar é a Teleportation, que ambas passivas, tanto a Teleportation quanto o Mystical Resonance, elas conversam com a barra aqui de Gauge ou barra de energia, chame como você quiser. Essa barra basicamente funciona carregando, utilizando skills. Você vai ganhando energia acumulando e acumulando até 30% você consegue usar um dos dois efeitos. Fala primeiro do Teleportation, ele é muito simples, você gasta 30% da energia acumulada para você se deslocar para um lugar num teleporte quase que instantâneo. Dá pra ver que é um teleporte bem longo, uma distância muito alta e quase que instantânea. Ajuda muito a você desviar de mecânicas, ajuda muito a você se colocar numa posição melhor para causar dano. É difícil você escolher a hora certa para usar, porque você acaba perdendo parte da energia acumulada, que não é o que você quer, mas em momentos chaves realmente é muito bom. A outra passiva é a Mystical Resonance. Ela tem dois efeitos. O primeiro efeito você utiliza quando você tem 30% de energia, e ela funciona da seguinte maneira. Quando você tiver todos os alvos próximos de você, tomam um dano fixo na área, e você também ganha o efeito Mastery of Elements. Primeiro dano. O efeito de Mastery of Elements ele aumenta em 10% o dano elemental e ele também aumenta o casting time das skills em 10%, né, a velocidade de casting delas. A Sorcerer, como eu disse, ela tem essa característica de ser um mago à distância que tem skills que acabam demorando um pouco para sair. Vou dar o exemplo aqui utilizando a Fireball. Você acaba ficando um tempinho parado, né, para utilizar a skill, e isso acaba te deixando uma situação desconfortável. Ou você causa dano ou se mexe, ou às vezes você não consegue causar dano e nem se mexer, e acaba tomando algum ataque. Então, a Mastery of Elements ela ajuda você nesse momento, a você castar ela bem mais rápido. E o segundo efeito é um efeito mais completo, que quando você carrega essa barra em 100%, você entra, eu vou chamar de Mana Release, que é assim como a gente conhecia no coreano, né? Você entra em Mana Release, ganhando muito mais buffs. O primeiro buff é você aumenta em 20% o dano elemental das suas skills, e você também aumenta o casting time aí em 20%, a velocidade de casting. Além de você diminuir o CD de todas as skills em 25%. Trabalha toda essa temática. Causar muito dano em um determinado momento. Vai aumentar teu dano, diminuir o cast das suas skills para você rotar elas mais vezes, e também vai aumentar, né, a velocidade com que elas saem, fazendo com que você rote elas de uma forma muito mais eficiente. E ela também tem um segundo efeito ali, o terceiro efeito, que é
grande parte das skills das Sorcerers tem efeitos como Destruction ou Impairment, que são efeitos que trabalham algumas mecânicas dentro do jogo. Não vou me aprofundar muito aqui, mas quando você está nesse efeito de Mana Release, você aumenta em 1 level esses efeitos. Por exemplo, aqui no Meteorite, você ganha um level a mais no Destruction, indo por terceiro, e você ganha Impairment 4. Ajuda muito a fazer mecânica. É sempre interessante você ter um DPS que trabalhe com isso. É sempre útil para PT. E falando agora mais profundamente sobre as skills, eu vou primeiro falar sobre a build voltada, né, à ignição. Então vamos falar um pouquinho sobre a build. Primeiro, falar sobre o Off-Fire. Quase que padrão toda a classe ter uma skill de buff ou debuff que ajuda tanto o seu personagem quanto a sua PT. E a Sorcerer não é diferente. Aqui nós vamos utilizar o Off-Fire como essa skill, principalmente voltada ao Tier 1 aqui do Tripod, o segundo, que é o Priority Target, que ele trabalha com esse efeito de aumentar o dano que o boss, o monstro, vai estar tomando em 6% enquanto ele estiver sobre esse efeito por 8 segundos. Muito interessante, é sempre bom você ter um personagem na PT que aumenta o dano geral, principalmente quando é um DPS. Você vai aumentar o seu dano, aumentar o dano da PT, trazendo utilidade para a classe além do DPS em si. Aqui no T2 eu escolhi esse Survivor aqui pelo simples motivo de que é cômodo. Mais pra frente eu vou mostrar ali na hora de rotar as skills, mas é muito cômodo você ter esse segundo, pelo simples fato de que o boss se mexe muito e, né, não é sempre que você vai conseguir fazer com que ele fique parado ali esperando a morte. Então é bom você ter essa segunda carga, acho interessante mesmo. Passando aqui, falar do Roading. Ela tem efeito de Road, né, o Freezing Rain. O Freezing Rain, ele trabalha como? Ele trabalha com uma temática de você criar uma cúpula de gelo. E nessa cúpula de gelo você dar um dano contínuo em área. Mas o motivo dele tá nessa build é por causa do tripod aqui, o terceiro tripod do Tier 1, que é o Magic Sacrament, que ele faz com que o ganho de gauge, né, o ganho de energia na barra, aumente em 30% nessa skill. Então, muito interessante, você quer na build de ignição ter essa barra carregada a maior quantidade de vezes possível, você ter uma skill voltada para isso é fundamental. Com um tripod que trabalha essa temática, melhor ainda. O Ice Ball aqui é para comodidade, ele faz com que a skill mude, ao invés de você ter que segurar, né, utilizar um casting ali dela, você transforma ela num círculo e ela, depois de um tempo, explode, além de causar dano contínuo. Isso aqui, você perde um pouco o ganho de gauge, mas ao mesmo tempo você ganha mobilidade, você ganha possibilidade de posicionamento e deixa muito melhor a Sorcerer para não ficar tão dependente de ficar parada, né, por muitos períodos de tempo. Eu acho muito mais interessante do que você ficar parado ali em um determinado momento e ganhar um pouco mais de gauge, que nem é tão expressivo. Menção honrosa aqui pro Vortex. O Vortex, ele é uma skill situacional. É sempre bom você trazer ele quando você tem raids ou abs que trabalham com temática de counter. Eu não vou me aprofundar muito nessa temática, mas o Vortex é uma skill que ela tem essa possibilidade de dar o counter-ataque. Em algumas mecânicas de boss é sempre importante a gente ter ela. Então, quando for necessário, troque ela pela próxima skill que eu vou falar, que é o Flame of Furion. Acho que é assim que fala. Essa aqui é uma das skills que a gente vai estar trabalhando para ganho de energia aqui na barra. Eu escolhi aqui dos tripods o T1, o Burn. Ele simplesmente faz com que depois de um tempo exploda na área e cause um dano contínuo. Isso faz você ganhar um pouquinho mais de gauge. Mas se você quiser usar o Fire Spray aqui, não tem problema nenhum. Deixa um pouquinho mais fácil, eu prefiro um pouco dano. Você acaba ganhando mais gauge nesse. Mas aqui você acaba combando mais rápido, mas é bem pouca coisa. Somente no começo do jogo não vai fazer muita diferença. Também utilizo o Survivor aqui, 2 cargas é interessante. O CD do Flame aqui, ele é baixo, 18 segundos, com 2 cargas você consegue rotar ele muitas vezes. Muito mais rápido do que você consegue usar o Freezing aqui, que é 24 segundos. Então eu acho interessante usar aqui o Survivor para você ter essa carga adicional e poder rotar e carregar o Gaunt mais vezes. E também quando você está em Mana Release você acaba causando mais dano, tanto pelo efeito de Burn quanto por ter 2 cargas, né?
Beleza, próxima skill, o Lightning Bolt. Essa skill aqui ela é uma skill temática da classe. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre elas. Essa skill ela causa um dano em área, bem considerável. E ela tem um cast time um pouquinho longo, mas compensa muito pelo dano que ela causa. Eu escolhi o damage em área aqui pelo simples motivo que Magic Control só diminui o custo de mana e Powerful Lightning só dá efeito de Electroshock, que é tipo um efeito de Paralyze, e os Raids Boss, eles não tomam efeitos de Paralyze, tá? Eles são imunes, então não é muito útil não. E essa build é voltada para conteúdo de Raid, então o damage em área ali é bom porque você não precisa se expor tanto, você consegue acertar o boss às vezes até mesmo quando ele dá um pequeno dash. O Energized ele faz com que você dá uma explosão adicional, secundária, depois do efeito, depois de 3 segundos, causa um dano bom, aumenta o dano da skill, é muito interessante. O Long Thunderstorm, ele causa um pouquinho mais de dano, mas é muita presunção tu achar que o boss vai ficar parado tomando dano ali que nem uma puta. Né? Então, o Energize ele é muito bom, principalmente para boss que tem mecânicas um pouquinho mais chatas e se movimentam mais. O Arcana Secret, vocês vão perceber que todas as skills temáticas, por assim dizer, utilizam, dá muito dano, aumenta muita coisa, é muito bom. Não tem muito o que falar, não. Passando aqui para a próxima skill, vamos pegar o Alloy Elements. O Alloy Elements é também uma fonte de dano e de Gauge. Ele não dá tanto dano contra as outras, mas ele tem efeitos muito interessantes. Ele coloca em Destruction, coloca em Permanent. Tem um CD consideravelmente baixo, principalmente utilizando aqui o terceiro imprint, porque ele diminui em 5 segundos o CD. Ele dá um daninho bom. Aqui tá errado, você coloca, eu te esqueci de trocar. Só de Perfect Crystal, você spawna ele na hora, causa dano contínuo, muito bom. Aqui eu escolhi, continuando, né, as skills, falar do Ray of Encyclis, eu acho que é assim que fala. Essa é uma skill que dá muito dano, tá, gente? Mas no Tier 1 ela vai estar um pouquinho difícil, principalmente no começo. Vocês vão perceber aqui que a build que eu criei é uma build voltada para 252 pontos, que é o que a gente vai ter no comecinho. Então eu preferi não ir atrás, porque, cara, para você pegar todos os imprints aqui dela, quer dizer, todos os tires dos tripods ia gastar muito ponto e ela não dá tanto dano assim, por exemplo, quanto o Alloy Elements no máximo. E além dela ter a utilidade maior dela, com certeza, é o Magic Sacrament. Ela vai com aquela ideia de você utilizar ela a maior quantidade de vezes possível, voltados a você carregar a barra de energia, para você estar em mana release a maior quantidade de tempo possível. Próxima, falar um pouco da Fireball. É outra das skills emblemáticas, são as skills que causam mais dano. Você pode optar pelo Magic Control para diminuir um pouquinho o custo de mana. Eu não senti necessidade. Eu prefiro o Burn, sempre vou preferir o Burn. Causa dano. É tipo, você causa um pouco de dano depois de um efeito por 5 segundos. Sempre bom. Find Weakness para você dar dano em qualquer tipo de inimigo que não tome stun, nem knock-up, nem efeitos. São os boss de raid. E o Arcane Secret, não preciso falar, o efeito é muito bom, muito forte, muito melhor que o Destruction Power, porque a Sorcerer ela tem pouco crítico. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais depois, mas é sempre difícil você abusar de mecânicas que dão dano crítico pelo simples fato de você não ter como saber se a Sorcerer vai critar pela baixa porcentagem de crítico que ela consegue mesmo com builds focadas nisso. Próximo, e eu acredito que seja o mais emblemático, é o Meteorite. A skill é fantástica, dá muito dano mesmo. É a skill que dá mais dano da Sorcerer. Você utiliza o do Burn, o Asteroid, para causar um dano adicional na área afetada, e Arcane Secret não tem muito efeito. Aqui nos imprints não, nas Awakenings, o Dome of Rain-Wissa, ele é um pouquinho melhor do que o Open Skies, que eu vou chamar de Open Skies mesmo. Ele causa um pouquinho menos de dano, mas ele carrega muito eficientemente a barra de energia. Então é muito bom no comecinho do jogo, principalmente que a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior de carregar ela. E ele é mais seguro, porque o Open Skies ele acaba tendo um RNG de fator. Vou até mostrar aqui.
O OpenSky ele acaba sendo um pouquinho RNG. Você utiliza ele e durante 5 segundos ele vai cair esses meteoros. Tá bem, né? Você pode ver que cai em qualquer lugar e às vezes em determinados bosses é muito bom, mas na maioria que se mexe, que sai da tela, é um pouquinho difícil acertar. E o Dome of Enemies aqui, ele acaba sendo muito mais seguro e ele já carrega uma porcentagem fixa da barra de Gauge e causa um dano bem bom. Te dá Super Armor, né? Só por dar Super Armor, você ficar parado ali, ninguém te mexer, já é bem interessante. Bem, falei um pouco das skills, agora eu vou falar um pouco sobre os engraves e logo depois eu vou falar sobre o combo. Combo de rotação de skill, mostrar um pouco sobre como funciona carregar Gauge e falar também sobre os atributos. Vamos lá. Primeira coisa, falar sobre os 2 tripods de classe, ou engraves, né, ou imprints. O primeiro é o refluxo, não vou chamar desse nome esquisito aí. E o segundo é ignição, que também não vou chamar desse nome esquisito aí. Refluxo ele trabalha com uma temática bem simples. Você, quando estiver no máximo ali, vai aumentar em 16% o dano das suas skills e vai diminuir o caudal delas em 10%. Não é ruim, de forma alguma não é ruim. Bem simples e efetivo, dá dano, diminui o CD das skills. Algo muito bom. Mas o ignição, ele tem uma temática um pouquinho mais específica, ele trabalha com efeito de mana release. Quando você está naquele efeito, você vai diminuir o CD das skills não em 25%, mas sim em 50%. Você também vai ganhar 25% de chance de crítico e também ganha 25% de dano crítico. Então, quando você estiver naquele efeito, você vai causar um dano muito maior, com uma quantidade de crítico muito maior. E também vai reduzir o CD das skills para você rotar elas mais vezes. Eu acho mais interessante, especificamente, no final do jogo do que no começo. Mas eu gosto muito desse engrave, então eu, por assim dizer, vou optar por falar mais dele do que do refluxo, que acredito que seja uma pegada muito boa no começo de jogo, principalmente quando a gente não tem muita especialização, a gente não tem muito crítico, ela acaba sendo um pouquinho mais cômoda. Possibilidades de imprint no T1, a configuração é sempre 2 imprints no máximo, no nível 3, né? E 1 no nível 1. Então, vou passar a build pro começo do jogo, voltada pro comecinho, mais pra frente eu vou passando pro Tier 2, pro Tier 3. Aqui você tem muitas possibilidades, tá? Você tem como utilizar aqui da Precision Dagger no 3, já com ignição. A Precision Dagger ela vai te dar 10%, ela no nível máximo é 20% de chance de crítico, com um debuffzinho ali de reduzir 12% do crítico. Muito interessante pelo fato de você ter uma quantidade de crítico maior, já que a Sorcerer não tem efeitos de tripods que aumentam a chance de crítico da skill. Então você ter esse 20% de chance de crítico a mais é muito interessante. Você perde um pouquinho de dano, mas é mais cômodo. Você também tem aqui a possibilidade de usar o Fast Casting aqui, no 3. Ele vai reduzir o tempo de casting da sua skill em 20% e vai aumentar o dano em 20%. Eu acredito que seja muito bom, principalmente para usar com refluxo. Pelo simples fato de, refluxo ali você quer aumentar o dano da skill, você quer diminuir o tempo de CD, aqui você vai diminuir o tempo de casting e vai aumentar o dano. É o que você quer. Ela também é boa com ignição, mas a falta do críticozinho ali ainda faz com que eu não opte por ela no comecinho do jogo. Eu acho que vai acabar faltando crítico. Mesmo aumentando o daninho, eu colocaria ela com certeza na build, mas não como efeito máximo, não. Talvez no Tier 2 eu colocaria. Adrenaline também é uma boa pedida. Nossa, eu gosto do Adrenaline. Ele dá 15% de chance de crítico e ele dá 6% ali de dano. 6 não, perdão. 1% de dano 6 vezes é 6% de dano adicional e dá 15% de chance de crítico. Ele trabalha com uma temática de stack, então você tem que dar dano contínuo. Ele só funciona com skills, então você vai rotando as skills e você tenta não deixar esse buff terminar. Não é tão difícil assim, exige uma prática, mas não é tão importante assim. Levando em consideração que essa build eu tô passando pra vocês, mas sinceramente a gente não sabe exatamente que imprints que vão vir. Se não vier esses imprints,
Posteriormente eu faço um vídeo com os melhores imprints. Não tem como não falar desse amiguinho aqui, o Grudge. O Grudge é o imprint mais fenomenal do jogo em relação a dano. Ele é muito bom, muito, muito bom mesmo. Sempre vai ser bom ter ele. Ele causa um dano considerável, muito considerável. Mas como no comecinho a gente acaba tendo probleminhas com crítico, é muito difícil a gente conseguir atingir uma quantidade de crítico alto. Às vezes o Grudge ele não é tão interessante assim quanto as outras. Eu já fiz alguns testes e realmente o Grudge ele dá um dano muito bom, só que ele não consegue dar um dano tão bom quanto você ter a Precision Dagger ou a Adrenaline ou até mesmo o Fast. O Fast ele dá um pouquinho mais de dano que o Fast, mas a comodidade de você castar as skills mais rápido pega. Mas o Grudge com refluxo é interessante, com um pontinho em Fast, ou às vezes você utilizar até mesmo ignição, Grudge, você dá um pontinho em esqueci o nome. Cadê? Esqueci o nome. Caramba, esqueci o nome total mesmo, hein? Aqui, Spirit Absorption, porque ele dá attack speed e o attack speed ele interage diretamente com o casting time das skills, além de dar move speed, que é muito bom também. E é barato, Spirit Absorption é baratinho. Então, às vezes 3-3-1 é interessante, 3-3-1 na Adrenaline para dar um pouquinho de crítico. Eu não acho que vale a pena pegar a Precision Dagger aqui, porque 4% de crítico não é legal, reduzindo 12% do dano. Assim, no overall, essas são as recomendações de engraves no comecinho. Sempre focando nesses 3-3-1 ou 3-2-2. Aí vai da sua preferência. Eu recomendo que vocês façam alguns testes, mas de preferência aí vou deixar para vocês escolherem. Esse teste aqui eu vou testar especificamente com Precision Dagger no 3 e um pontinho aqui no Spirit Absorption. Em relação aqui aos atributos, eu coloquei já o máximo que você consegue no T1, que é 1078. Com os acessórios da Void de Lorendel, você já consegue atingir esse mínimo com os efeitos no máximo. E 300 de crítico, né, que é o efeito secundário. Também levando em consideração o buff do patch, que aumenta 10% aqui da Speciality. Então, vou aplicar os dois, isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a rotação de skills. Vou tirar esse amigão aqui e botar o nosso grande amigo, o leãozinho da Coca-Cola. Vamos lá. A questão de rotação é bem simples, não foge muito. Você sempre vai querer debuffar o boss a maior quantidade de vezes possível e sempre está rotando principalmente essas 3 skills aqui, que elas carregam gauge de uma forma mais eficiente. Vou cancelar aqui do 0, pra vocês verem como que é. Vou fazer a primeira rotação utilizando o da Awakening e o segundo não. Então vamos lá. Primeiro você começa rotando sempre as skills que eu tinha citado a melhor quantidade de vezes possível. Sempre de olho no buff, ele acaba rápido, mas quando ele acaba você já consegue usar o outro. Utiliza sempre da forma mais eficiente possível. Vai acabar o buff, usa de novo. Meteorite. Error. Você sempre vai terminar a rotação aqui. Você vê que dá certinho a quantidade de energia suficiente para você entrar no efeito de mana release. E é um bom momento nas skills para você utilizar o efeito de ignição. Por quê? Como a gente não tem as joias que vão diminuir o CD das skills, é impossível você utilizar 2 vezes o meteoro. Então não importa a rotação de skills, você só vai conseguir usar uma vez cada uma sobre efeito de mana release. Então não se apegue muito a tentar usar o meteoro primeiro, não tem importância, pode usar qualquer skill primeiro, você sempre vai conseguir usar todas. O que eu recomendo é skills de casting time iniciais, você sempre tenta usar ela junto, porque aí você consegue usar ela mais vezes. Então vou mostrar como seria o combo quando você entra em mana release. Como mais padrãozinho, né? Dá um meteoro, usa,
usa. Quebra o casting, usa. Vai acabar o buff, reusa o buff, usa, reusa o buff, dá o quê? Usa o buff e você vai terminar sempre com o meteoro. Só pra abusar um pouquinho do cast time. Você causa uma rotação de dano bem considerável. Não vou ficar mostrando dano. Aqui meu boneco tá todo quebrado, então a gente não vai conseguir mensurar o dano nessa gameplay. Mas o combo em si é bem visível. Não tem uma ordem certa, eu prefiro usar o meteoro sempre, porque ele acaba dando mais dano e você consegue no finalzinho ali pelo menos castar ele de novo. Ele não vai ter o bônus de dano, mas ele pelo menos vai ter o casting speed dele mais rapidinho. Bem, agora eu vou mostrar a rotação sem utilizar da Awakening para carregar a barra. Vocês viram que é bem rápido, coisa ali de 30 segundos rotando você já tem efeito. Mas o que acontece quando você não tem esse efeito? Quanto tempo será que demora para você carregar essa barra? Demora um pouquinho mais, não vou mentir não. Mas não é nada que vai te matar não. Mesma coisa. Mesma coisa. Sempre lembrando de usar o W para resetar o CD do debuff, né? Que sempre tem que estar ativo. O meteoro cai, o que volta. Já deu para carregar grande parte da barra. Sempre voltando a debuffar. Essa rotação eu já vou adiantar que a gente vai completar no próximo... na próxima Fireball. Você usa Fireball. Usa o próximo D. E aí, só usar que você consegue facilmente rotar direitinho, tudo. Aí é só ficar usando as skills, você vai conseguir usar todas, tá? Não tenha medo. Você vai ficar um pouquinho sem mana, tá? Isso é normal. Mas, no overall, o que você tem que focar nesse momento é maximizar a eficiência. Às vezes até é bom esperar um pouquinho pra você não ficar sem mana. É uma boa pedida também. Porque o seu combo, no geral, utilizando de ignição, é focado em você rotar todas as skills quando você tá sobre efeito, né? Então, às vezes, você não gastar algumas skills antes para você ter um controle maior da mana, é melhor do que você gastar sua mana antes e ficar sem usar elas no final. Bem, como eu disse, em relação a atributos, você sempre vai focar em Speciality como principal e Critical como secundário. Por quê? A conta matemática sempre vai fechar, tá? Você quer chegar no máximo de 60% de crítico, que é o recomendado na build de ignição. Com o Precision Dagger você vai conseguir aqui pegar 20%, então 20% do Precision Dagger, 25% aqui da ignição. Você consegue pegar aqui também 10%, então você fica aí com 55% de crítico, já é excelente, você vai conseguir ter um crítico considerável. Você é o famoso, né? Ou crita ou não crita. É sempre bom. Tô sem a calcinha do boneco. Além disso tudo, tu vai conseguir também ter uma Speciality muito alta. A Speciality ela trabalha tanto aumentando o dano elemental ali, 331%, mas ela também trabalha com ganho de gauge, então você vai ganhar muito mais energia ali, ó, 38%. Aumenta o dano da Awakening. E dá outras coisinhas com aumento de pote, mas isso não importa. O que a gente está focando aqui mesmo é o aumento de ganho de gauge e o aumento do dano, que é o focado dessa build, né? No geral é isso, galera. Não tem muito mais do que falar. Eu ia falar sobre a build focada para Void, mas eu vou preferir botar um print. Vou preferir botar um print dela aí. Não tem muito segredo, é só ficar rotando as skills e matando os bichos. Principalmente não tem ninguém vai morrer fazendo raid não. Até com essa build aqui você consegue fazer lá. As Voids são bem facinhas. A Void Dungeon, tá, galera? Não, tô falando besteira. Já tô há muito tempo falando aqui e minha voz já tá falhando. Tô falando das dungeons mesmo, você consegue fazer lá a build de rotação mais rapidinha. E acho que é isso, galera. Qualquer dúvida aí é só mandar no chat, no meu Discord, ou até mesmo no link aí do vídeo. Mas é isso. Qualquer dúvida, tamo aí disponível.